Dando continuidade, né, aos nossos estudos, né, agora, após nós vermos, né, estudarmos a carga horária complementar, né, no qual nós vimos as 7 guerras, revoltas e movimentos que ocorreram durante a Primeira República, vamos ver aqui um pouquinho, né, o que o nosso PET nos traz, né, a segunda semana do PET 2, que compõe aí a carga horária também de vocês, né? A unidade temática, né, dessa segunda semana, né, do PET, ela fala aí a respeito do nascimento da República no Brasil, né, e os processos históricos até a metade do século XX. Né? O tema aí são as contestações às oligarquias, urbanização e crescimento da classe operária. Né? Então, aqui nesse tema, né, nessa parte aí desse tema, nós vamos tratar aí um pouquinho a respeito também daqueles movimentos que nós já estudamos bastante, né? Nós fizemos 7 vídeos, né? Cada vídeo explicando uma revolta ou uma guerra ou um movimento que vai ocorrer ali no princípio da República, né? De 1889 até 1930. Então nós passamos aí por esse período, né? Estudamos esse período aí e conhecemos as revoltas que ocorreram por ali, né? Esses movimentos sociais no Brasil republicano. Então, durante o período da República Velha, né, que é conhecida, a Primeira República, ocorreram vários movimentos de contestação à ordem política e socioeconômica vigente. Né? Então, as pessoas contestavam a forma política, né? Só para relembrar um pouquinho, nós já estudamos, contestavam aquela política do café com leite, aquela política da troca de favores, né? A política dos governadores, as fraudes eleitorais, o voto, o poder do coronel, a imposição do governo, né? Relacionado lá à revolta da vacina, a exploração do trabalhador, né? no sertão nordestino, onde vão surgir alguns movimentos, né? O movimento do cangaço, a revolta de Canudos, que a gente chamou aí de movimentos messiânicos, né? A Guerra de Canudos e também, né, a Guerra do Contestado, onde que existiam líderes religiosos. Então, no início da organização republicana, tivemos a revolta federalista, né, do Rio Grande do Sul, a disputa pelo controle político estadual entre republicanos e ex-monarquistas, e a chamada revolta da Armada, que era a ameaça de bombardeio à capital do Rio de Janeiro. Além dessas duas resistências ligadas à organização do novo modelo de governo brasileiro, ocorreram alguns movimentos sociais ligados à resistência da população, né, às manifestações políticas, à exclusão socioeconômica, à pobreza. Né? Então, foram esses movimentos que nós nos dedicamos mais aí nessa segunda semana do PET. Né? Entre essas revoltas, né, esses movimentos, podemos citar primeiramente o de maior durabilidade, que foi o movimento cangaceiro, né? Nós chamamos lá de o cangaço, né? Que na segunda metade do século XIX, ao final da primeira metade do século XX, tá? Então ele começa no finalzinho do século XIX e vai até a metade do século XX. Os cangaceiros faziam assaltos às fazendas e comércios nas cidades e foram combatidos pelo exército, né, pela polícia volante. Nós vimos isso lá e aí surgiu, né, o questionamento se o cangaço ele era crime, né, ele era criminalizado, né, eram praticantes de crimes, ou também existia, né, o cangaço, né, que nós chamamos, né, de Robin Hood, né, aquele movimento em que
os cangaceiros eram mais considerados como pessoas que faziam o bem para a sociedade, né? Então nós fizemos esses questionamentos e isso foi explicado lá nas nossas aulas de carga horária complementar. Outros movimentos sociais de contestação foram os chamados aí movimentos messiânicos, né? Na região nordeste do Brasil, né? Nós tivemos aí a Guerra de Canudos, né? Que foi liderada lá, né? A criação da cidade, da vila, né? De Belo Monte, né? Que teve a liderança do Antônio Conselheiro, que era um beato, né? Foi aquela pessoa que teve os seus seguidores, né? E fundou o Arraial de Belo Monte ou de Canudos, que era uma comunidade igualitária. O governo republicano, né, via, né, esse movimento de Canudos como um grande problema para o país, né, para um país que estava nascendo ali republicano. Ele também causava problemas para os coronéis da região, causava problemas para a igreja, né, em relação ao dízimo. Então, Canudos foi considerado aí, né, era mal visto, né, pelo governo, pelos coronéis, pela igreja e também a imprensa, né, a imprensa do Rio de Janeiro, principalmente, condenava. Em 1912 e 1916 vai ocorrer também, né, o que nós chamamos lá de Guerra do Contestado, né, que foi considerado também um movimento messiânico liderado pelo José Maria, né, um movimento religioso contra a miséria da população camponesa local e também tinha aquela relação com a construção da ferrovia que ligaria o São Paulo, né, ao Rio Grande do Sul. Tá? Então existia ali essa disputa pelas terras, né? E já existia também em cima dessas mesmas terras uma disputa entre Paraná e Santa Catarina. O governo brasileiro, visando modernizar a nação e afastar-se do passado colonial e imperial, passou a capitanear projetos, né, de urbanização do Brasil. O primeiro deles foi a construção de uma nova capital no estado de Minas Gerais, né? Então, Belo Horizonte foi uma cidade planejada, né, e construída para ser a capital de Minas Gerais. Na sequência, houve aí a ideia, né, de modernização, de urbanização da área central do Rio de Janeiro, que até então era a capital do Brasil. E essa modernização, né, essa busca pela urbanização do Rio de Janeiro, tinha a ideia de limpar a cidade, né, dos velhos hábitos e transformá-la em padrão europeu. E para isso houve a remoção das pessoas, né, do centro da cidade, e essas pessoas acabaram indo morar na periferia, nas encostas dos morros do Rio de Janeiro, surgindo ali a favelização, né, havendo ali o crescimento das favelas. É, Além dessa modernização, né, vai surgir, né, devido às doenças, né, à proliferação de doenças, né, no Rio de Janeiro, vai ocorrer a vacinação, né, aquela vacinação sem a conscientização, a vacinação obrigatória que quiseram implantar naquele período. E isso vai gerar uma revolta na população, né, que vai sair às ruas, enfrentar, né, as equipes de saúde e fazer algumas quebradeiras na cidade. Esse fato, né, nós chamamos aí de revolta da vacina, né? Nós vimos também. Em 1910, os marinheiros, né, também se revoltaram contra os castigos físicos, né, que aumentaram, que eles eram punidos, né, dependendo dependendo do que ele havia feito, né, do crime que ele havia cometido, dependendo aí, eles ganhavam chibatadas, né, e houve aí a revolta, né, liderada pelo João Cândido,
né, o Almirante Negro, né, houve a revolta da Chibata, né, que foi quando eles tomaram, né, navios, né, da Marinha e ameaçavam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Nós também já falamos, né, bastante a revolta da Chibata. O aumento da urbanização brasileira, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, está associado ao crescimento cafeeiro. O capital, que era excedente, né, do café, associado desde a segunda metade do século XIX, à substituição da mão de obra escrava, permitiu a entrada de milhares de imigrantes, né? Então, o São Paulo, principalmente, né, começa a se desenvolver, né, a se urbanizar devido àquela produção cafeeira, né, o excedente da produção cafeeira, aquele dinheiro, né, aquele capital que excedia, né, aquele capital que sobrava da produção cafeeira, muitas das vezes eram reinvestidos na industrialização, né, e para que houvesse a mão de obra para se trabalhar nessas indústrias, vai se deixar a mão de obra escrava, né? Aqueles ex-escravos, né, que haviam ganhado a liberdade, eles vão ser substituídos por uma mão de obra de imigrantes, né, por uma mão de obra principalmente de europeus que passaram a vir morar aqui no Brasil. E isso vai gerar aí, né, a exclusão, né, dos ex-escravos, né, do trabalho assalariado. E aí no início do século XX, né, com a chegada dessa mão de obra escrava, vai surgir, dessa mão de obra imigrante, vai surgir no Brasil o que nós chamamos, né, de movimento operário brasileiro. Esses imigrantes eles vão vir para o Brasil, mas eles já possuem aí um entendimento a respeito de leis, né, a respeito de trabalho, de carga horária de trabalho, e eles vão fazer esse movimento, né, em busca de melhores condições de trabalho. Tá? Em 1917, em São Paulo, vai ocorrer uma greve geral, tá? O que a gente chama de Greve Geral de 1917, lideradas aí principalmente por esses operários que reivindicavam aumento de salário, proibição do trabalho infantil, jornada de 8 horas, dentre outras reivindicações. Diante dessa intensa mobilização, empresários e governos concederam aumento de 20% nos salários e promessa de atender aos outros pedidos, né, o que não foi cumprido pelos empresários e muito menos pelo governo brasileiro, né, até porque o governo brasileiro ele era composto justamente por essa elite cafeeira, né, a política lá que nós conhecemos do café com leite. As notícias da chegada ao poder de operários ocorridos na Rússia, né, a revolução chamada Revolução Russa, em 1917, entusiasmaram os operários e sindicalistas brasileiros, que em 1922 fundaram o Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB. São essas ideias, né, que vêm, né, lá da Rússia, né, onde que fizeram a revolução e implantaram o sistema comunista, vai influenciar muito, né, os trabalhadores brasileiros, né, que se dividiam ali entre o comunismo e o anarquismo. Tá? E em 1922 funda-se no Brasil o chamado Partido Comunista. Nos anos finais da República, né, ali a partir de 1920, é marcado pelo aumento de inflação, né, que prejudicava principalmente os grupos mais pobres e vulneráveis da população, e pelo aumento das contestações ao controle das elites rurais estaduais e pouca participação política devido às regras constitucionais de direito ao voto. Né? Então, esse contexto, né, de inflação, de empobrecimento da população, da falta de participação na política, né, o direito ao voto era restrito, né, nem todos aí podiam votar, vai ocorrer no Brasil
o movimento, né, ligado aos tenentes do Exército, o que nós chamamos, né, de tenentismo, tá? Então, a partir aí da década de 20, né, de 1920, vai se fortalecer esses movimentos que questionavam o governo, né? E isso vai acabar levando o Brasil à chamada Revolução de 1930, né? Que vai levar Getúlio Vargas ao poder, tá? Lembrando que em 1929, né, vai haver aí uma eleição, o Getúlio perde a eleição e depois vem aí a Revolução de 30. E toda essa crise, né, que existia ali nos anos 20, ela ainda vai ser aumentada, né, pela crise de 1929, né? Nós já vimos isso, a quebra da Bolsa de Nova York, tá? Então, o mundo inteiro vai entrar em crise e o Brasil, né, vai acabar aí também sendo, né, prejudicado aí pela crise de 29. Tudo isso, né, todo esse contexto que existia durante a década de 1920, chega aí, né, na Revolução de 30, em que vai levar Getúlio Vargas ao poder, e Getúlio Vargas vai comandar o Brasil durante 15 anos. Tá? Então, o Getúlio Vargas chega em 1930, através da Revolução de 30 ao poder, e só vai sair do poder em 1945, tá? Quando ele vai renunciar ao cargo de presidente. Getúlio Vargas comandará o Brasil, sendo sustentado pelos interesses da elite urbana e pela classe trabalhadora, né, ao paulatinamente concedendo direitos e aprovando leis que atendiam os anseios da classe operária. Então, Getúlio Vargas ele se mantém no poder aí durante esses 15 anos, se controlando aí, né, se balanceando aí entre as duas classes, né? Tanto a elite, né? Ele favorecia a elite e da mesma forma também criava as leis, né? Bem paulatinamente, né? Bem devagar, ia concedendo aí direitos aos trabalhadores. E dessa forma ele ia se mantendo no poder, né? Primeiro chegando pela Revolução, depois por uma eleição indireta, depois através de um golpe que vai instaurar o que nós chamamos de Estado Novo. O controle e apoio da classe operária foi de extrema importância na construção da figura, né, do ex-presidente Getúlio Vargas, né, que foi chamado de pai dos pobres, da ideia de que os trabalhadores eram a esperança para o crescimento do país e da propaganda que associava Vargas aos trabalhadores, né? Essa propaganda que associa Vargas aos trabalhadores, né? Essa política a gente chama de trabalhismo, né? Então a política aí do trabalhismo feita, exercida aí por Vargas, né? Que aproximava ele aos trabalhadores, né? De forma que ele foi conhecido, né? E foi creditado a ele, né? Como sendo o pai dos pobres. Ao manter, né, sob o seu controle os sindicatos, né, que nós chamamos aí de sindicatos pelegos, né, aqueles sindicatos que caminham junto com o governante, e aos poucos concedendo os direitos aos trabalhadores, Vargas mantinha a ordem industrial, urbana, burguesa nascente no Brasil. Então ele conseguiu, né, Vargas, ele conseguiu caminhar, né, tanto junto à classe trabalhadora, né, criando leis, né, aos poucos ele foi criando as leis, e também caminhava junto aí aos burgueses, né, à classe empresarial. Entre os anos de 1930 e 1940, a legislação de trabalho transformou as condições de trabalho no país. O trabalhador não estava mais sujeito à vontade de seus patrões, né? Conforme Vargas ia criando leis, vamos dizer aí que ele ia dando liberdade, né, ao trabalhador, que já não mais ficava sujeito às ordens, às vontades somente da classe empresarial, né? O trabalhador passou a ser resguardado por uma lei.
Num primeiro momento, essas novas leis beneficiavam apenas os trabalhadores da cidade, uma vez que os fazendeiros burlavam as leis de acordo com seus interesses, né? Então, a lei trabalhista, né, que Vargas criava, visava apenas os trabalhadores urbanos, né? Aqueles trabalhadores rurais, eles não eram contemplados com essas leis, né? Essas leis vai ser estendida aos trabalhadores rurais também, somente aí na década de 60, década de 70, que a lei trabalhista, né, vai contemplar também os trabalhadores rurais. Vargas, né, em 1943, ele vai criar a tal da CLT, né? O que é a CLT? A Consolidação das Leis de Trabalho, né? É a organização daquelas leis que ele havia criado em um único documento, né? A chamada CLT, né? Que é, vamos dizer assim, né, a grosso modo, que é o local onde está, né, escrito as leis, né, onde que o trabalhador se ampara, né, em seus direitos. Tá? Então, é a CLT. A sessão aí para saber mais, né? Então, se vocês quiserem depois pesquisar um pouquinho aí, temos aí alguns sites, né, e também vídeos a respeito aí da Era Vargas. Atividades: pesquise e comente o impacto da Revolução Russa no movimento operário brasileiro, né? Vocês vão pesquisar um pouquinho aí a respeito do que foi a Revolução Russa, né, e o que impactou no movimento operário brasileiro. A segunda questão tem um textozinho, né, uma frase: ocorre-nos também o dever de acudir o proletário, né? O proletário é o trabalhador, né? É o operário. Então, ocorre-nos também o dever de acudir ao proletário. Urge, né, uma condenação de esforços para o estudo e adoção de providências de conjunto que constituirão o nosso Código de Trabalho. Foi esse manifesto, né, assinado por Vargas. Comente como Vargas começou a associar a sua imagem ao interesse da classe trabalhadora. A questão 3, reproduzir o quadro a seguir, né, de forma a contemplá-lo de forma objetiva. Faça uma pesquisa para buscar as informações solicitadas. Tá? Então, nós já sabemos bem disso, né? As revoltas que ocorreram aí no período da Primeira República. Tá? Então, o local, a data, motivação, o resultado. Então, vocês vão fazer aí uma pesquisa a respeito disso. Leia o texto, né, falando aí sobre o Estado Novo, né, que vai ocorrer com Getúlio Vargas. Né, o Estado Novo recolheu os triunfos da década de 30 ao expor com todo o esplendor esta extraordinária transformação do direito de organização e associação coletivos em meio à identidade entre poder, lei e sociedade, de modo que a força prometia por uma sociedade crescentemente mobilizada em seu desejo de mudança foi substituída pela onipotência. Né? O que está falando aí nesse texto? Que o Estado Novo, né, o período do governo do Estado Novo de Vargas, quando ele assume o poder como um ditador, vai escurecer, né, vai acabar com tudo aquilo que Vargas havia feito de democrático, né, de criar leis, de permitir os sindicatos, as manifestações. Então, durante esse período do Estado Novo, em que ele se torna um ditador, ele desfaz, né, meio que desfaz toda aquela áurea, né, aquela imagem que ele tinha de defensor dos pobres. Tá? Escolha o título mais adequado para esse texto. Tá? Assim termina, né, a segunda semana do PET. Vou disponibilizar, né, lá no Conexão Escola, né, o formulário para vocês responderem. Né? Não vai precisar aí enviar foto, né? A gente vai tentar fazer lá no formulário
uma melhor maneira para vocês responderem aí as atividades do PET. Terminamos aqui, né, a explicação a respeito do PET. Estudem, né, terminem de fazer as atividades lá referentes à carga horária complementar. Um abraço aí a todos e até a nossa próxima aula.